Ora, se não é o seu youtuber CLT favorito, dessa vez a gente tá aqui com o iPhone 12. Guys, eu me diverti a beça com esse celular. Não consegui vender ele no valor que eu gostaria. Abaixou muito o valor dele por conta do trincado que tá aqui na traseira, do trincado na tela. E, eu gostaria de continuar com ele, mas como eu tô precisando de dinheiro mesmo, eu vou acabar me desfazendo dele não no valor que eu gostaria. Mas beleza, vamos direto para análise. A gente vai falar um pouco sobre o aparelho, falar para você das minhas impressões em relação à bateria, ao uso dele. Eu já usei esse celular aqui em 2022, minto, em 2023, guys. Eu cheguei a ter um iPhone 12, gostei pra caramba da câmera. Tinha a questão do 5G, a tela AMOLED, as duas câmeras. É um celular revolucionário para a época. A única coisa que ele fica devendo de fato, na época não dava para pedir muito, né, sobre a ilha dinâmica, mas a questão do 60 Hz cravado, mas isso daí é em qualquer iPhone da época também. E o tipo C ele só foi sair posteriormente no iPhone 14, então no 14 não, no 15. O que a gente tem para dizer desse carinha, guys? Incrivelmente a tela dele é mais chapada do que você vê, por exemplo, do iPhone 11. Você vê aquela tela um pouco mais arredondada, aquele design mais arredondado. Aqui eles queriam reviver o design do iPhone 4, do iPhone 4, 4S. Tanto que eles fizeram o iPhone 12 e o iPhone 12 mini, que são basicamente os mesmos. É como se você tivesse esse aqui se fosse o Plus e aquele ali fosse o iPhone normal, mas depois, mediante aos outros iPhones, eles tiraram o mini e colocaram esse aqui como um padrão e o Plus como uma versão de 6.5, 6.4, se eu não me engano. Acho que até 6.7 se bobear. Com a tela bem grande mesmo, mas com a mesma especificação técnica. Vamos lá. Chega de ficar amolando vocês aqui, vamos falar sobre os detalhes do aparelho. Ele é um aparelho lançado em 2020, então já está correndo aí 6 anos de suporte com atualização. Pode ser que até chegue a 7, dependendo da situação, porque ele vai para o iOS 26. É o último iOS do iPhone 11. Não sei se vai ser posteriormente o último iOS do iPhone 12. Pode ser que ele aguente mais um ainda. Mas ele foi lançado com o iOS 14 e está no iPhone 26. Dimensões: temos 14,7, 71,5 e 7,4 milímetros que ele tem. É bem fininho até. E esse aqui não é leitor digital e nem aquele acesso à câmera, tá? Aqui é a antena dele do 5G. O peso dele é 164 gramas, é um iPhone bem levinho para a categoria dele. A gente vai entrar aqui, por exemplo, ele tem o eSIM, entrada de o chip normal e o chip virtual. E consegue rodar até o 5G, o 4G e o 5G. E agora a gente vai falar sobre o processador desse carinha. Ele tem um A14 Bionic. Isso aqui é muito da hora para ele, guys. Vocês não têm ideia. 2 núcleos de 3.1, 4 núcleos de 1.8. Então ele tem o Firestone, seria um tipo alto desempenho, e o baixo desempenho, que é esse Ice Stone 1.8. Muito bem colocado os clocks dos processadores, é um hexa-core, mas é bem colocado os núcleos, ou a velocidade de pós-processamento. Ele tem uma GPU quad-core, isso aqui é muito bacana, eu acho legal isso aqui da Apple, de colocar uma GPU dedicada com mais núcleos e tudo mais. E aqui que ele dá uma pecada, 4 GB de RAM. Isso aqui, guys, para quem tem iPhone não é bem um problema. Eu diria que não é bem um problema. Ele abre muito bem os jogos, por exemplo, entrar no Clash Royale da vida. Abre bem os jogos, tem até a parte aqui da Apple aqui de jogos. Olha lá, ele abre bem. Se eu minimizar aqui, logicamente ele vai acabar fechando, porque ele não aguenta rodar em segundo plano os jogos da Supercell. Eu abri um Brawl Star, abri um Clash Royale, ele roda muito bem os jogos
Pro dia a dia é bacana isso aqui. E as redes sociais, principais redes sociais, Facebook, Instagram e tudo mais, vai rodar com tranquilidade. Vamos falar mais sobre a questão do processador, que nem eu falei para vocês, 4 GB de RAM é bacana para um iPhone, porém, entretanto, todavia, a gente vê o iPhone 15 não tendo suporte pro Apple Intelligence. Então, se o 15 não tem, esse aqui não vai nem pensar em ter. O 15 ele tem 6 GB de RAM, esse aqui tem 4. Então ele tem um processador bacana, mas os outros posteriores dele, o 13, o 14 até o 15, vão ter o mesmo problema. Então, guys, vamos lá falar sobre a tela. Tela 6.1, isso aqui é padrão para o iPhone padrãozinho, né? Então, por exemplo, o iPhone 12, o iPhone 13, o iPhone 14, o 15, e eles têm praticamente a mesma tela, todos eles. Então tem a tela de 1170 por 2532 com 460 ppi. É muita coisa mesmo, uma tela de 6.1 polegadas. Voltamos aqui. Então ele tem um Super Retina XDR OLED, que é basicamente o AMOLED da Apple, não tem muito segredo. 60 Hz eu acho que é o pecado desse aparelho. Ele poderia ter muito bem 90 Hz, ou até, se a Apple fosse mais legal, lançar com 120, ele ia vender muito mais. O problema é que a Apple tinha medo de vender esse carinha e não vender o Pro. Por isso que, por exemplo, não nessa geração, mas por exemplo a geração do iPhone 13 para o 14, eles não faziam. Acho que nem o 12 Pro Max tinha, se eu não me engano. Então ele tem aqui em questão de câmeras, ele tem uma principal de 12 e uma secundária de 12. Então uma wide e uma outra wide. Vamos lá, deixa eu abrir a câmera aqui para vocês. Ó. Então a gente tem um ângulo aberto e um X, ele não tem mais zoom. Se você está aplicando o zoom aqui, é o zoom digital, não é o zoom óptico, não é a câmera que está fazendo isso aqui. Isso aqui ele pega a resolução da câmera e ele clopa. Então é como se ele estivesse aumentando dentro da resolução da câmera, não tem nada a ver com o sensor isso aqui. Acho que é Quad LED, se eu não me engano, ou Dual LED, não lembro. E tem esse sensorzinho aqui de microfone. Muito bom, bacana. Ele tem o Ceramic Shield, que no meu caso aqui não me ajudou muito. É meio chatinho de trocar esse vidro. Você tem que ter um aparelhinho a laser. Tem gente até que se arrisca a tentar quebrar triscando o vidro, mas não acho legal. A tela dele é muito bacana por ser inteira assim, que ele estava bem à frente do tempo dele quando ele começou a lançar essas telas assim, entende? A própria Samsung começou a voltar com essa tendência de fazer telas planas mesmo, sem o Edge, e ficou muito melhor para trocar as telas, muito melhor de olhar para as telas praticamente. Ele faz vídeos em 4K na traseira, na frontal. A frontal dele não disse, mas é uma frontal de 12 com abertura 2.2. O que mais que a gente tem que falar desse carinha, guys? Gravação 4K, frente e trás. Tem efetua pagamentos com NFC, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, muito bom isso aqui. O USB proprietário da Apple, né, o Lightning, não tem muito o que falar aqui. E esse daqui, guys, ele foi um dos primeiros a implementar a tecnologia MagSafe. É aquela tecnologia que você coloca aqui, ele tem um sensorzinho que ele é um imã magnético. Então ele é aprimorado com o MagSafe. Ele carrega com o MagSafe e ele fica bem centralizado. Basicamente as capinhas hoje em dia já vêm com esse MagSafe implementado na capinha, não tem muito que você pedir. Então a bateria dele é de 2.815 mAh. Muito bacana isso aqui para o dia a dia. Vai durar o dia todo? Não sei, depende do seu uso. Isso aqui é tudo questão de uso. A versão do iOS também impacta nisso. Então questão de uso, versão de iOS, tudo isso, guys, é relativo. Não tem como eu bater o martelo e dizer para vocês que ele dura um dia todo. Mas é o suficiente para você durar um dia carregando de manhã e, sei lá, voltando umas
de tardezinha pra noite, dependendo do tempo. Acho que ainda dá pra você ouvir música na academia, talvez. Eu uso dois aparelhos, guys, então, tipo, pra mim eu uso mais pra vídeo, jogos, esse meu principal. Se gostou do vídeo, dá um like, se inscreva no canal para obter mais vídeos como esse e tchau.